Olá para você que escuta esse podcast, meu nome é Crisno Oliveira e eu estou aqui para falar hoje com o Stênio Guimarães, o meu convidado desta semana. A gente vai falar sobre negócios, como as empresas devem se adaptar a esses tempos de pandemia, como trabalhar com a equipe, com o público interno e o público externo. Então, Stênio Guimarães, seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Stênio Guimarães, eu sou publicitário, professor universitário, consultor empresarial. Fui convidado para falar sobre essa temática, nesse momento que a gente está vivendo, de forma específica, como é que os negócios, como é que as pessoas elas podem se portar, como é que elas podem começar um negócio nesse período. Então, inicialmente, a minha percepção de mercado é que, no momento em que a gente está vendo, é um momento de retração. Principalmente a questão de muitos negócios, basicamente precisam ter o mínimo para sobreviver, tanto os negócios como as pessoas. Porém, é perceptível que em qualquer mercado, em qualquer momento de dificuldade que a gente vive, em outras crises, existem os que vendem lenço e existem os que choram. Então, existem algumas oportunidades a serem mencionadas nesse momento. As pessoas estão passando mais tempo em casa, elas estão desenvolvendo mais afazeres domésticos em casa. Então, existem algumas atividades que estão gerando... não dá nem para usar o termo aquecimento, mas as pessoas estão lembrando como é a frequência dela. Então, basicamente, as necessidades básicas, que é de sobrevivência, alimentação, higiene pessoal e limpeza. E aí, os negócios estão percebendo oportunidades. A gente tem algumas campanhas específicas voltadas a você comprar do pequeno negócio, gera-se esse incentivo. Então, a pessoa que você mora num condomínio, a pessoa no seu condomínio que vende um bolo, você é incentivado a consumir isso. A pessoa que oferece uma refeição, a pessoa que vende uma quentinha. Eu brinco muito, eu estou passando mais tempo em casa, estou fazendo algumas refeições e eu vejo o quanto que é cansativo quando você coloca até na ponta do lápis, ainda é mais em conta você fazer algumas refeições. Então, o mercado ele te oferece algumas oportunidades quanto às necessidades básicas. O ideal é que você, como empreendedor que quer atuar nesse momento, tenha uma percepção de oportunidade. E analisando a jornada desse cliente, analisando como é que o público está lidando com esse momento, que aí você vai poder oferecer uma solução voltada para essa necessidade. Então, indo para o mundo dos negócios, indo para as empresas que ainda não conseguiram aproveitar essa oportunidade, negócios que vinham com modelos tradicionais, eles estão com uma certa dificuldade, principalmente quanto ao processo de comunicação. Com o público interno, que as pessoas não sabem como lidar com isso, elas nunca passaram por essa situação, então é um pouco mais complicado. E com o público externo, com os clientes, como é que elas devem se comunicar? Primeiro, com o público interno, não adianta você criar situações, o ideal é honesto. Passar e explicar o que exatamente está acontecendo, como é que estão as condições da empresa, explicar o momento exato do negócio e explicar de forma mais humana, A gente usa muito o termo de comunicação humanizada para dialogar com esse público, que é o público interno. E com o público externo, as empresas as que conseguem enxergar como oportunidade, elas veem que esse é o momento para se posicionar. E o que seria essa questão de posicionamento? É você informar as pessoas o que está acontecendo nesse momento. Mas simplesmente não é o que muitas empresas estão fazendo. Quer se posicionar como dando orientações básicas da Organização Mundial de Saúde, orientações básicas e simples que muitas pessoas já sabem, mas como você vai lidar com esse momento? Como você vai lidar com o momento de estresse, passar mais tempo com os seus filhos pequenos? Como você vai poder fazer atividade física? Então, é gerar um posicionamento com algo que tenha um maior resultado. E esse relacionamento ele pode ser contínuo, principalmente com a relação de você entender o que o seu público está passando. Quando eu sei que a pessoa está passando mais tempo em casa, por exemplo, eu posso produzir um conteúdo através das redes sociais, mandar pelo WhatsApp, ensinando a fazer uma receita, ensinando a fazer uma meditação, ensinando a fazer um relaxamento. Então, assim, ao entender a jornada desse meu público, eu consigo trabalhar com isso. E quando eu vou para o colaborador interno, eu tenho muita questão do home office. E nem todo mundo é preparado para o home office. A gente vê exemplo de algumas empresas que estão lidando com isso. Elas mandam a estrutura do local de trabalho dela para os colaboradores, porque sabe que na casa dele ele não tem uma mesa ideal, ele não tem uma cadeira ideal, ele não tem um computador para fazer essa atividade. Então, eu preciso também saber como lidar com essa situação. O meu público interno é muito importante, porque no momento da cobrança, quando eu tenho ali no contato, é mais fácil de eu gerar uma situação de cobrança. Mas quando há distância, eu preciso muito da questão de compromisso. Então, pessoas que não passaram por essa situação é um pouco mais complexo. Então, essa situação é o momento que os negócios estão passando, é o processo de transformação digital. Então, as empresas que já estão... Oi.
Você falou aí da questão da pessoa que não tem uma condição, que não é preparado para a questão do home office. É correto as empresas darem um suporte, por exemplo, um computador, a pessoa que não tem computador, dar um computador para o profissional trabalhar em casa? Principalmente a questão da produtividade, porque assim, eu vou analisar, por exemplo, não há uma obrigação jurídica disso, mas o que é que acontece? Se eu quero que a minha equipe mantenha o mínimo de produtividade, eu preciso dar uma estrutura. Então, o meu computador trava bastante, a empresa tem um notebook lá que ele trabalhava lá parado, então a empresa pode fazer a higienização desse objeto e entregar para a casa do trabalhador e ele consiga fazer essas atividades de casa mesmo. Como conciliar o trabalho doméstico e o trabalho da empresa? Porque quando a gente está em casa, a gente quer muito fazer o trabalho de dentro de casa, não da empresa. A questão do home office ele é muito complicado, principalmente para quem não tem uma questão de organização, de planejamento. Então, se você tem uma atividade que ela pode se desenvolver, por exemplo, atividades domésticas de fazer a refeição, fazer o almoço, por exemplo. Se eu sei quantas horas eu demoro para fazer essa atividade e eu preciso trabalhar pela manhã, eu preciso acordar mais cedo. Então, essa organização, ele vai ter, por exemplo, eu preciso parar para fazer o almoço 11 horas. Então, eu acordo 8 horas, 7 horas e crio essa organização. Porque aí, por exemplo, eu posso ficar um tempo um pouco mais à tarde e um pouco tempo mais à noite, porque eu consigo produzir melhor. Então, vai muito para essa questão de você negociar consigo mesmo. Então, essa ideia de você saber qual é o momento que você é mais produtivo, como é que você pode gerar essa produtividade, que é o ideal. Antes de eu te cortar, você estava falando sobre... Só para eu poder pegar o gancho aqui, para eu poder já emendar. O processo de transformação digital, que era com algumas empresas, elas estavam passando por esse momento, elas estavam criando essa transformação digital. E os negócios que não souberam se adequar a isso levaram uma porrada muito grande. Então, de uma hora para outra, eu preciso fazer com que os professores usem plataformas digitais, eu preciso fazer com que as pessoas usem softwares de nuvem. Então, as empresas que estavam já sabendo que iam passar por, não claro que por uma pandemia, mas por uma redução de custo, que precisasse que a equipe pudesse fazer algumas atividades de casa, ela conseguiu acelerar esse processo de transformação digital. Mas muitos negócios que não conseguiram, de uma hora para outra, precisaram. E o processo de transformação digital não é simplesmente falar sobre tecnologias, sobre ferramentas, sobre estratégia, mas a questão humana, é como as pessoas vão lidar com isso. Eu estou vendo muito exemplo de negócios que estão sentindo uma dificuldade de como usar essas tecnologias. E aí elas vão demorar mais para se adequar a esse momento. Como adaptar a equipe com essas novas ferramentas, já que está todo mundo distante um do outro? Perfeito. Muitas dessas ferramentas, Cristina, elas conseguem passar muito conteúdo educativo. O que é esse conteúdo educativo? São os primeiros passos, como você baixar o aplicativo, como você fazer usabilidade. Eles têm muito conteúdo que faz com que as pessoas, que até leigas, consigam ter esse entendimento. Então, a maior dificuldade é o pouco espaço de tempo. Então, eu preciso fazer com que a pessoa se adeque, muitas vezes até a como assistir um vídeo como esse e aprender, porque no momento de dificuldade ela está desesperada, não sabe como lidar com a situação. E aí, quem nunca teve contato com isso, o ideal é que, eu dou até uma dica que eu brinco muito, que é a questão de como é que criança aprende. Criança aprende fuçando, mexendo, olhando, testando. E o adulto também não é diferente. O ideal é que ele tenha um tempo para fazer esse teste, conhecer as ferramentas, e aí, a partir daí, ele tem um conteúdo mais técnico. Mas primeiro ele, isso aqui eu sei, isso aqui eu vi onde é que funciona, isso aqui eu sei onde é que é. Então, esse contato e essa informação, minimamente, ela precisa ser no início educativa, bem educativa, como se você estivesse pegando na mão e ensinando, para depois você ir para alguns conhecimentos técnicos. A gente está até falando aqui da questão das empresas se posicionarem, né, nesse tempo de pandemia. Eu até tinha gravado um podcast aqui, o primeiro podcast aqui do Você Fala, sobre a questão de meio de comunicação estarem se unindo e compartilhando as suas informações para aqueles outros meios que não têm como conseguir informações corretas, né, sobre o coronavírus. E mais aqui para a questão das empresas, eu até cheguei a ver algumas empresas, por exemplo, de telefone, Vivo, Oi, TIM, fazendo campanhas juntas, né, as maiores operadoras do Brasil. E, na sua opinião, você viu essa questão de união de empresas? E esse é o momento. Assim, para ser bem honesto, eu estou acompanhando bastante o que as empresas estão fazendo. Você falou das operadoras, a própria Globo, ela tomou uma atitude de fazer algumas campanhas publicitárias de forma gratuita. Não chega nem a ser uma campanha publicitária, mas divulgar pequenas empresas, pequenos negócios nas reportagens. Então, assim, a Globo ela já está começando a perceber que
essa forma de ajudar os negócios é que precisa ser feito nesse momento. Depois a gente pensa em dinheiro, mas primeiro ajudar as pessoas, primeiro ajudar os seres humanos, e aí o resultado vai ser colhido, né? A empresa que se posiciona nesse momento, a Magazine Luiza está fazendo isso bastante, a Globo está fazendo isso. Então, quem está se posicionando nesse momento e está mostrando para as pessoas que por trás desse negócio existe um ser humano, pode ter certeza que vai ser lembrado pós-pandemia. E como chegar no público-alvo? Nesse momento está um pouco mais complicado. Não é que isso é impossível, mas ele está um pouco mais complicado. Por quê? Porque mudou o hábito do meu consumidor, mudou a rotina dele. Mas como eu chegar, eu consigo identificar algumas rotinas específicas de determinado público. Eu sei que as pessoas estão passando mais tempo em casa, elas estão desenvolvendo mais atividades do lar. A gente sabe quais são os tempos que elas passam usando mais o celular. A gente sabe quais são os programas que elas estão mais assistindo na TV. Comunicação externa, por exemplo, é muito complicado para esse momento. Mas algumas pessoas estão pedindo delivery com frequência. Você pode trabalhar a questão de uma comunicação dentro da própria embalagem, um material de comunicação que divulgue alguns serviços adicionais. Existem formas, sim, de você trabalhar. Só que desse formato que a gente que estava antes da pandemia, precisa ser revisto para esse momento. E quando voltar também precisa ser revisto, porque as pessoas vão mudar a sua rotina. Como que você vê o futuro das empresas pós-pandemia, já que a gente fala muito da questão de que depois da pandemia as empresas vão passar a usar mais o home office, vão adotar mais o home office, vão trabalhar mais com a questão do trabalho digital. Aí eu queria já saber, na sua visão, o que é que você vê para o futuro dessas empresas? Se vai ter isso mesmo ou não? Eu, na minha atividade profissional como consultor empresarial e analista de mercado, eu já consigo dizer com você com propriedade que o mercado vai mudar. Muitas relações vão haver diferenças. Principalmente na questão humana, né, na forma de se relacionar. As pessoas vão passar a consumir de um jeito diferente, vão passar a consumir de uma forma mais consciente. O mercado já vinha para essa pegada, e esse momento da pandemia ele veio acelerar esse processo. Mas fora isso, as relações humanas mudando, todas essas etapas mudam. Então, como lidar com o público? Muitas atividades foram percebidas que não havia uma obrigação de estar no espaço físico. Muitas atividades foram percebidas que não havia necessidade de eu estar presente. Então, o home office ele vai passar a ser mais presente. Claro que pode haver treinamentos e capacitações como lidar com essa situação, como a gente falou, da dificuldade de você fazer as suas atividades pessoais e atividades profissionais. Então, a forma como você vai comunicar com o seu público, se você não se posicionou nesse momento, as pessoas não sabem quem é você nesse momento, provavelmente lá, agora vem do nada chegar. Então, o mercado ele vai mudar com todos os atores, os fornecedores, o processo de segurança dos alimentos, quando a gente vai para a questão da alimentação, como vai ser recebido esse produto pelos fornecedores, como vai ser feita essa higienização, como vai ser entregue para o seu público. A utilização de álcool em gel, de máscaras, vai continuar. Então, assim, essas mudanças de mercado, isso aqui de maneira geral, mas algumas áreas específicas vão ter mudanças pontuais, como o próprio mercado da moda. As pessoas vão passar a perceber que não havia necessidade de ter tantos produtos na prateleira, se em determinados momentos elas não poderiam utilizar. Então, há uma complicação muito grande quanto ao entendimento de áreas específicas, mas esse mercado vai mudar. E se o empresário ele não entender essa mudança, e a questão de entender essa mudança não é pensar mais no agora, eu preciso estar sempre pensando no amanhã. Quando é que eu vou lidar com uma situação como essa, e que se eu lidar com uma situação como essa, eu já estou preparado, independente do que aconteça. Estênio, mais uma vez, muito obrigado. Esse é um assunto bem amplo e talvez a gente possa até ter outros podcasts em relação a esse mesmo assunto. Tranquilo, eu que agradeço ao convite. E eu estou à disposição para falar sobre sempre essa temática. Eu quero muito conversar com isso sobre as pessoas, porque a minha percepção hoje é fazer uma análise do que era antes, do que a gente está vivendo e o que os mercados vão perceber depois. E aí, com essas informações que eu quero colher, eu quero passar para os empresários, para as pessoas interessadas, para como elas vão saber lidar, como elas vão poder lidar com isso. Certinho. Então, antes de terminar mesmo aqui de vez a nossa conversa, eu queria pedir para você deixar as suas redes sociais aí, já que você é consultor empresarial e do marketing digital. Você provavelmente também deve estar no mar das lives, então deve estar fazendo alguma live dando dicas, né? Tô sim, tem até uma agenda gigante, vou ver se eu encontro ela aqui, mas a minha página pessoal é Sten Guimarães, eu sempre estou divulgando um conteúdo lá sobre marketing digital, transformação digital, negócios,
E eu tenho uma página da minha empresa, que é a Acelere Soluções, vão ter até algumas lives, algum conteúdo esses dias. Na sexta-feira eu tenho uma live para falar sobre as medidas da esfera do governo na esfera municipal, estadual e federal. Na segunda e na terça